A pessoa que tem o vício de agradar a todos, ou pelo menos agradar aqueles que fazem parte do seu círculo de convivência, essa pessoa cria uma expectativa de resposta muito grande. Cria. Aí essa pessoa fala, eu te amo, e fica esperando. Você não vai falar também? Essa pessoa faz algo, se sacrifica, se entrega ao extremo e fica esperando que o outro faça o mesmo. Só que cada um reage de uma maneira a esse tipo de situação. E aí, quem tem o vício de agradar a todos sofre muito porque se esforça muito e sofre muito porque não tem as suas expectativas alcançadas. E olha que interessante. Tem um texto da palavra de Deus no livro de Gálatas que eu considero o texto que nos ajuda a entender como Deus pode curar esse vício. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: agora procuro eu, ou acaso procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se ainda estivesse tentando agradar a homens, homens aqui no sentido de humanidade, homens e mulheres, não seria servo de Cristo. Então ele está dizendo, meu negócio é agradar a Deus, e quando eu estou agradando a Deus, eu acabo sendo melhor para as pessoas. Eu descobri isso muito cedo. Eu descobri que se eu for alguém que procura agradar a Deus, eu serei um bom marido. Se eu for alguém que procura agradar a Deus, eu serei um bom filho. Se eu for alguém que procura agradar a Deus, eu serei um bom pai, um bom pastor, um bom amigo, um bom profissional. É por isso que o apóstolo Paulo, ele joga esses questionamentos e fala, ao invés de você querer agradar os outros, agrade a Deus e você vai se sentir bem com as pessoas. Mas deixa eu mostrar para vocês esse texto na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje. Olha como fica esse texto na tradução na linguagem de hoje. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Não se preocupe. Andar com Cristo, seguir a Deus, torna você agradável às pessoas e não agradando as pessoas. É diferente. Você conhece uma pessoa agradável? É tão bom, não é? Uma pessoa educada, agradável, simpática, prestativa. E você conhece alguém que quer agradar o tempo todo? É totalmente diferente. Quem quer agradar o tempo todo é uma coisa, quem é agradável é outra. Agora, de onde vem isso? De onde vem esse vício, esse desejo de agradar a todos o tempo todo? Bom, vem disso aqui. É uma mistura entre o desejo de ser aceito e o medo de ser rejeitado. É essa pequena mistura que muitas vezes, muitos de nós carregamos desde a nossa infância, que faz com que esse vício cresça e começa desde pequeno. Desde pequeno. Ou seja, desde cedo, aprendemos que para sermos amados devemos corresponder às expectativas dos outros. Essa dinâmica cria um padrão psicológico de aprovação. Sou o que os outros dizem que eu sou. Há uma tendência nossa, e nós somos estimulados, e nós somos incentivados o tempo todo a agradar. Uma coisa é ter respeito, a outra é só agradar. Uma coisa é você ouvir a voz da experiência de alguém que sabe mais do que você. Outra coisa é só fazer por agradar. Aí a gente entende por que Jesus fala assim: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Nós não podemos nem crer do jeito certo se nós não aprendermos que a verdadeira glória, ela é de Deus, ou ela vem de Deus, e não das pessoas. Ou seja, o vício de agradar nasce de um coração que confunde amor com o que, igreja? Confunde amor com aceitação. Ah, você me ama? Ama, mas eu ainda preciso fazer muito para que
você possa suprir essa necessidade de aceitação que eu tenho, porque eu tenho medo de te perder, é o que eu disse no início, é uma mistura entre o desejo de ser aceito e o medo de ser rejeitado. E aí eu busco ser aceito o tempo todo, eu busco agradar o tempo todo. Tem uma teóloga americana chamada Brené Brown, e ela fala muito sobre vulnerabilidade e fala muito sobre autenticidade. E ela é uma professora, inclusive, de uma universidade americana. E ela escreveu o seguinte: a busca por aprovação é o preço mais alto que se paga para não ser rejeitado. A busca por aprovação é o preço mais alto que se paga para não ser rejeitado. O que ela quis dizer com isso? Que quem procura agradar os outros o tempo todo sofre. Sofre. É um preço muito alto. Um indivíduo, uma pessoa que está o tempo todo tendo que fazer alguma coisa para atender às expectativas dos outros, é muito difícil. O sofrimento que essa pessoa passa é muito grande. Por que esse sofrimento é muito grande? Primeiro, ele surge, vamos revisar, ele surge do desejo de ser aceito e do medo de ser rejeitado. E aí o que ele faz? Ele produz uma transformação na pessoa. Você se torna o espelho das expectativas alheias. Tem gente que quando alguém chama para algo, se dispõe imediatamente, inclusive deixa de fazer as coisas que normalmente deveria fazer na sua própria vida, para o seu próprio bem, para poder ir atender às expectativas do outro, porque se torna esse espelho. Eu me satisfaço atendendo à necessidade de quem precisa de mim. Olha que coisa impressionante. Eu tenho muitos pacientes que sofrem desse vício. Aliás, esse tipo de vício já destruiu muitos relacionamentos, já causou muito dano a muitas famílias. Por quê? Porque quando você faz da expectativa do outro o seu espelho, você para de cuidar de você e até de quem está perto de você, e você vai atender às expectativas do outro. Mas como é que o senhor sabe disso? Onde foi que foi percebido isso nas pessoas? Não levanta a mão, eu vou fazer uma pergunta, mas você não vai levantar a mão. Quem aqui conhece alguém que as pessoas falam assim, fulano ou fulana é muito melhor com os de fora do que com os daqui de dentro de casa? Não mexa o braço, não levante a mão, não olhe para o lado. É isso. Essa frase é um indicativo de que muitos de nós, muitas vezes, vivemos para agradar os outros, para atender às expectativas, porque os outros se tornam nossos espelhos. Ou seja, olha que coisa interessante, isso aqui é psicologia. O agradador, vou colocar assim, o agradador vive como um camaleão emocional, adaptando-se a cada ambiente, evitando conflitos, escondendo opiniões, com medo de ser o quê? Rejeitado. E aí, surge todo esse processo. Quando Jesus falava aos seus discípulos, no Evangelho de Lucas, ele diz assim: ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. O que Jesus está querendo dizer é que esse excesso de expectativa, de tentar agradar os outros, sempre vai soar muito falso. Sempre vai soar como algo não real. E a gente precisa estar atento a isso. Então, o preço dessa mania, vício, hábito destrutivo de agradar aos outros é muitas vezes a perda da autenticidade. Paul David Tripp, ele lançou um livro chamado Glória Emprestada. Se você puder, leia o livro dele, é maravilhoso. E nesse livro ele diz o seguinte: vivemos para a aprovação dos outros quando esquecemos que já fomos aceitos pelo único cuja opinião realmente importa. Ele está falando de Jesus. Estamos vivendo para a aprovação dos outros quando esquecemos que já fomos aceitos pelo único cuja opinião realmente importa.